Meus amigos vascaínos, o Vascão venceu na estreia do Campeonato Brasileiro a equipe do Santos por 2-1 em São Januário. Festa maravilhosa da torcida do Vasco. Estádio superlotado, com a volta da Força Jovem. Uma festa muito linda que foi feita pelos torcedores do Vasco e também pela organizada mais antiga aí do Vasco da Gama, né? A Força Jovem. Fez uma festa muito linda com bandeirões e também teve o novo jogo de luzes, né, em São Januário, que foi a estreia, né, do jogo de luzes aí, à la futebol europeu, muito lindo mesmo. Jogo de luzes aí deu um tchan em São Januário, a nossa casa aí ficou muito mais bonita do que já é. E galera, o jogo em si, primeiro tempo o Vasco não jogou muito, né? Acabou contando ali com o vacilo do Paulinho ali numa entregada de bola. O Tiquinho Soares deu um passe ali perfeito pro Barreal. Abriu o placar, né, de cavadinha ali na saída do goleiro Léo Jardim. Maurício Lemos até tentou tirar essa bola, mas não conseguiu. E o Santos saiu na frente, né? O Vasco começou a errar, né, muito, até porque quem vai a São Januário sabe que quando o Vasco toma um gol é muita pressão, a torcida do Vasco começa a ficar nervosa, começa a xingar a galera e começa a cobrar, né? Aí os jogadores começou a errar muitos passes ali no primeiro tempo, não estava se encontrando. O time do Santos teve até a oportunidade de fazer o segundo gol e matar praticamente a partida no primeiro tempo. Teve os dois contra-ataques ali muito perigosos da equipe do Santos. E o Vasco teve uma oportunidade com o Nuno Moreira também no primeiro tempo. O Nuno Moreira que jogou muito. Ótima partida do português, que é a melhor contratação do Vasco nessa janela, nessa primeira janela, né, de início do ano. Nuno Moreira é a melhor contratação e dentro de campo ele está demonstrando o porquê é a melhor contratação do Vasco. É a contratação que vem dando mais resultados aí para o Vasco dentro de campo. Em 3 jogos aí já são 1 assistência e 2 gols aí do Nuno Moreira. Então o português pegou a camisa do Vasco, usou, não sentiu o peso dessa camisa, que é pesadíssima, e tá dando aí muitas alegrias para a torcida do Vasco, e ainda vai dar mais ainda, né? Mais alegrias ainda para a torcida do Vasco. Nuno Moreira joga muito, cara que joga de cabeça erguida, cara que sabe a hora de acelerar o jogo, sabe a hora de dosar ali a partida. Tem um toque muito bom, né? Tem um passe muito bom e também tem visão de jogo, né? Consegue enxergar muito bem o jogo, ajuda muito aí o time do Vasco, principalmente o meio de campo e o setor ofensivo. É um cara que às vezes está ali no meio de campo ajudando a armar jogadas e às vezes o cara também ajuda ali no ataque, né, ofensivamente. É um atacante de muita qualidade. Nuno Moreira, melhor contratação do Vasco nessa janela, melhor contratação da gestão Pedrinho. É importante falar, né, que até que enfim o Pedrinho e o Marcelo Santana acertaram em cheio, né, nessa contratação. O Vasco pagou aí 3 milhões e meio junto ao Casa Pia de Portugal, pagou a multa rescisória, né, do Nuno Moreira. E voltando aqui para o jogo, Nuno Moreira teve uma oportunidade muito boa com o passe do Felipe Coutinho. Ele infiltrou na zaga do Santos e quase empatou a partida, né? Conseguiu se sair ali de 2 zagueiros, entrou cara a cara com o goleiro, só que o Zé Ivaldo conseguiu cortar, quando ele botou de cavadinha ali na saída do goleiro do Santos.
O Zé Ivaldo conseguiu cortar, né? Zé Ivaldo, que é um ótimo zagueiro que era do Cruzeiro, que agora tá vestindo a camisa aí do Santos. Joga bem pra caramba também esse zagueiro. Era um dos zagueiros aí que eu queria, né, que viesse jogar no Vasco, que ia ser muito bom aí pra zaga do Vasco, né? Que hoje foi até bem, né? Maurício Lemos e João Vitor. Mas se tivesse também um Zé Ivaldo aí, pelo menos no banco, seria muito top, né? Que iria fortalecer mais ainda o sistema defensivo do Vasco da Gama. E galera, só teve essa oportunidade aí depois do gol, né? O Santos teve mais umas 2 oportunidades depois do gol. 2 oportunidades aí de contra-ataques, né? Não conseguiu ampliar o placar. O Vasco teve a oportunidade já ali no final do primeiro tempo com o Nuno Moreira. E depois disso, o Vasco não conseguiu mais nenhuma oportunidade na partida. E no segundo tempo, o técnico Fábio Carille, na coletiva, ele mesmo falou que conversou com os jogadores, não mudou nada taticamente. Ele apenas deu confiança para os jogadores e passou algumas instruções. E o time do Vasco voltou totalmente diferente no segundo tempo, jogando com mais força de vontade, né? Jogando com raça. Os caras correram muito. Parabéns aí por a preparação física, né? Que até que enfim botou o time do Vasco para correr. E no segundo tempo, o Vasco teve uma oportunidade, né? Com um cruzamento do Piton, o Verratti cabeceou e essa bola não entrou, essa bola saiu para fora. E depois teve uma outra oportunidade que foi a do gol, uma virada de bola do Hugo Moura, uma virada de bola muito boa, um lançamento, né, praticamente do meio de campo pro Lucas Piton. Aí sim o Piton cruzou essa bola na medida o Verratti cabeceou, só que ele não cabeceou pro gol, ele cabeceou pensando no Nuno Moreira, que estava no segundo pau, só aguardando a bola ali do Verratti. E essa bola chegou redondinha no Nuno Moreira, de cabeça também conseguiu empatar a partida aí pro Vasco. E o Vasco jogando bem, né? Conseguiu um empate. A equipe do Santos até tentou ir para cima do Vasco para tentar o gol ali que poderia até dar a vitória pro Santos. Teve um contra-ataque muito perigoso da equipe do Santos pelo lado esquerdo. E os caras correu muito, né? Fizeram até uma jogada bacana ali de contra-ataque. Não lembro qual foi o jogador do Santos que chutou, bateu cruzado, né? Quer dizer, bateu cruzado, Léo Jardim fez uma defesa muito boa. E a bola voltou ali já praticamente pro Maurício Lemos ali de frente para... que o Maurício Lemos estava de frente pro Léo Jardim, né? Essa bola voltou pro Maurício Lemos, que tirou, deu no bicão para frente. Depois o Santos teve outra jogada também de contra-ataque, né? E outra batida praticamente igual cruzada, só que o Léo Jardim espalmou ela para frente, né? E o Maurício Lemos tirou de novo. E se não tira essa bola aí, se o Léo Jardim não espalma, quer dizer, essa bola tirando, se essa bola fosse espalmada pro canto, o Santos tinha 2 atacantes chegando ali só para botar a bola para dentro, mas graças a Deus aí o Léo Jardim conseguiu espalmar ela para frente, tirando para frente ali, para onde estava os defensores do Vasco, e o Maurício Lemos tirou novamente, dando-lhe um bicão para frente. E depois disso, o Santos já não estava com a mesma força, né, no ataque. O time do Vasco começou a se impor em busca da virada.
teve uma chance com o Verratti de novo, cruzamento do Piton. Piton fez uma excelente partida aí. Fez aí uns 3, 4 cruzamentos aí maravilhosos aí, né? Que pena que o Verratti só conseguiu botar aí uma assistência, né, no caso, e umas 2 cabeçadas aí na direção do gol, uma com perigo e a outra que subiu. Mas o Lucas Piton fez uma partida muito boa. E nesse cruzamento que o Lucas Piton fez, o Verratti cabeceou. O goleiro do Santos fez uma defesa muito boa, uma defesa milagrosa, né? Tirou praticamente ali a queima-roupa, puro reflexo, e quase seria aí o gol da virada do Vasco. E depois, galera, o técnico Fábio Carille fez modificações aí. O técnico Fábio Carille conseguiu fazer as substituições aí corretas. Teve uma boa leitura do jogo. Para mim também tá de parabéns. Conseguiu aí botar a equipe do Vasco para jogar bola e também, na hora que precisou de fazer as modificações aí, fez as modificações direitinha, né? Não fez nenhuma merda, nenhuma cagada, apenas conseguiu ler o jogo corretamente e tirou o Philippe Coutinho, que não fez uma boa partida. O Philippe Coutinho estava um pouco apagado. Botou o Payet parece que entrou querendo, né? Jogou direitinho. O Payet entrou com muita raça, muita força de vontade, e dava para ver no semblante dele, né, a felicidade de estar jogando ali. As modificações foram mais ou menos aí aos 20 e poucos minutos do segundo tempo. O Payet entrou no lugar do Coutinho e no lugar do Garré entrou o Adson. Adson, após 7 meses aí que ficou fora do Vasco, lesionado, né? Enfim, retornou aos gramados, entrou no lugar do Garré. O Adson jogou muito bem também essa partida, né? O Adson Payet jogou muito bem, ajudou muito o time do Vasco, principalmente ali na virada, né? O Payet teve uma bola parada aos 32 minutos do segundo tempo. Essa bola parada o Payet cobrou com maestria, né? O Lucas Piton fez ali um porta-luz. O Payet botou essa bola na medida pro Verratti. A zaga do Santos ali bateu cabeça, não entendeu. Enfim, uma jogada ensaiada aí do técnico Fábio Carille. Uma jogada muito boa, que eu acho que, na minha opinião, é uma jogada que é ensaiada, teve muitos treinamentos dessas bolas paradas aí, porque o Payet bateu muito bem e o Verratti já sabia onde que essa bola ia, né? Não foi uma batida no segundo pau, foi na direção do gol. O Verratti apenas desviou de cabeça, tirando do goleiro do Santos. Um desvio ali que foi providencial, né, para matar o goleiro do Santos. E o Vasco, enfim, conseguiu fazer a virada aí. E depois do Vasco ainda teve uma chance, né? Também com a entrada do Lodi Augusto no lugar do Nuno e do Jair no lugar do Paulinho. O Vasco ainda teve uma oportunidade muito boa. Em um contra-ataque botou o Lodi Augusto de cara pro gol. Só que o Lodi Augusto não entrou muito bem nesse jogo, errou muito espaço bobo e perdeu uma ótima oportunidade ali para sacramentar o placar ali, né? Fazer um 3-1 e deixar o jogo praticamente resolvido. E no finalzinho ali, né, o Santos foi até pro abafo, tentando atacar, só que já não estava mais organizado. O técnico Caixinha acabou se perdendo aí nas modificações aí de segundo tempo, enquanto o técnico Fábio Carille conseguiu ler bem o que o jogo precisava para conseguir a virada ali, né? Conseguir a vitória, enquanto o Caixinha se perdeu, fez umas substituições que acabou com o time do Santos, né? Matou o time do Santos. E isso foi até bom também, né, pro time do Vasco, que conseguiu segurar ali, né, no finalzinho. Após ter virado o jogo, segurou ali
dos 40 e poucos minutos, dos 40 minutos até os acréscimos, segurou ali direitinho. A zaga funcionou muito bem, o meio de campo, os pontas, levava a bola para a linha de fundo, segurava ali, ou conseguia arremessos laterais, ou até mesmo escanteio, para estar fazendo com que o tempo passasse logo para terminar o jogo. E foi o que aconteceu, né? Conseguiram segurar bem a bola. Todo o time do Vasco ajudou, né? Principalmente os pontas ali na linha de fundo, o Adson, também o Lloyd Augusto ajudou muito, o Adson, até o Paê estava ajudando, o meio de campo, todo mundo ali não deixava o Santos ter a posse de bola ali no final do jogo para não correr o risco de tomar um empate. E foi isso que aconteceu, o juiz apitou, né? Fim de jogo. E o Vasco conseguiu uma bela vitória, jogou muito no segundo tempo. Jogou com muita organização. O time do Vasco com Garré, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, ficou ali muito móvel o meio de campo, com o auxílio ali do Paulinho e do Hugo Moura, os volantes. Ficou um meio de campo muito bom, né? Com muita posse de bola, bastante passes curtos ali, triangulações. Não foi só aquele Vasco que a gente costumava ver, com bolas ali na linha de fundo só para o Pitão ficar cruzando. Foi um Vasco que jogou bola ali, né? Jogou muita bola ali no meio de campo, segurou a bola, virada de jogo, triangulações. Gostei muito ali do segundo tempo do time do Vasco. A equipe do técnico Fábio Carille tá de parabéns. O técnico Fábio Carille conseguiu botar o time do Vasco para jogar. No primeiro tempo teve dificuldades ali, né? No primeiro tempo não funcionou legal, né? Principalmente quando o Vasco toma gol, o time fica nervoso. Mas no segundo tempo conseguiram se recuperar. O time voltou muito bem e foi merecida a virada aí, né? Com gols aí do Nuno Moreira e do Verratti. Verratti fez uma partida muito boa também. Tem que parabenizar o Verratti. Deu uma assistência e também fez um gol na bola parada, cobrada pelo Paê. O Paê jogou muito bem. Em 20 e poucos minutos aí dentro de campo, conseguiu jogar mais que o Felipe Coutinho em praticamente 70 minutos de jogo. E já está também já está comprovado que vale a pena aí segurar mais um pouquinho o Paê, se realmente ele querer reduzir seu salário, né? Querer renovar com o Vasco aí até o final do ano, dá para segurar o francês, porque quando ele quer ele joga muito. Nesses últimos jogos ele tem entrado ali no finalzinho e às vezes está sendo até cobrado mais do que devia, né? Porque o Felipe Coutinho joga 60, 70 minutos todos os jogos e às vezes não joga nada também, não é cobrado da mesma forma que o Paê, que vem jogando no máximo aí 15, 20 minutos no decorrer dos jogos aí, né? Quando entra no segundo tempo. Então a diretoria do Vasco, né, o presidente Pedrinho e Marcelo Santana já tem que pensar em tentar fazer aí uma renovação com o Paê, né? Reduzir, claro, o salário dele pelo menos aí pela metade. Lembrando que o Paê recebe cerca de R$1,5 milhão de reais. Eu acho que não seria injusto pagar pelo menos aí uns 700 mil para o francês ficar até o final do ano, se ele querer, né? Quem sabe ele até se aposenta aí no Vasco. Se ele querer, vai ser muito bom. O Vasco tem a ganhar muito com o Paê e Felipe Coutinho aí, né? Na equipe. Ambos revezando, né? Felipe Coutinho começa jogando e o Paê entra aí no final dos jogos. O Paê também, quando começa jogando, do primeiro tempo em diante, ele não consegue render, não joga nada. Ele vem tendo mais êxito jogando no segundo tempo, quando ele entra ali no final.
Só acho que o técnico Fábio Carille tinha que dar mais minutagem aí pro francês, deixar pelo menos ele jogar cerca de meia hora, 40 minutos seria o ideal aí, né, pro país. E, cara, foi um jogo muito bom. Sistema defensivo do Vasco, Maurício Lemos e João Vitor, conseguiu jogar muito bem, né? Ninguém fez nenhuma besteira. O sistema defensivo funcionou corretamente. E também o meio de campo funcionou muito bem, né? Apesar do Paulinho ter entregado ali o gol para a equipe do Santos, depois o Paulinho conseguiu se recuperar e jogou também muita bola. Ajudou muito na equipe. E os atacantes, o Nuno Moreira, o Verratti jogou muito. Felipe Coutinho apagado ali no meio de campo. O Garré também meio apagado, não jogou muito, mas conseguiu de certa forma ajudar, né, a equipe. O Coutinho também ajudou de certa forma, mas também não foi aí uma partida iluminada, não foi iluminada, né, nem do Garré e nem do Coutinho. Nenhum dos dois aí teve aquela partida iluminada para ficar lembrado aí e gravado na memória da torcida. E, cara, é isso. Gostei muito da partida, principalmente do segundo tempo. O Vasco tem que levar como parâmetro esse segundo tempo para os jogos aí, né, do Campeonato Brasileiro, e agora virar a chavinha que já vem Sul-Americana. O Vasco vai pro Peru pegar o time do Melgar, vai jogar na altitude, que lá no Peru, lembrando que tem altitude, né? O Vasco vai jogar em cerca de 2.300 metros acima do mar, então não vai ser fácil jogar na altitude. Sabe que é muito puxado, né, para os jogadores jogar tanto na Bolívia quanto no Peru por causa da altitude. Qualquer time ruim desses países, quando chega lá, eles conseguem jogar bem, porque falta muito ar, né, para os jogadores brasileiros, né, principalmente. Jogadores argentinos também, quando vai para o Peru ou para a Bolívia, todos passam mal, sofrem, porque é horrível jogar na altitude. O Vasco tem esse confronto terça-feira aí contra o time do Melgar, lá no Peru, pela Sul-Americana. Jogo muito importante, né? O principal campeonato aí que o Vasco vai brigar aí para ser campeão, né? Não estou falando que no Brasileirão o Vasco não tem chance de ganhar, mas é um campeonato muito complicado, né? Campeonato de pontos corridos, exige muito do elenco. As Copas aí a principal forma do Vasco tentar conquistar um título, e o jeito que até, de certa forma, um pouco mais fácil você ganhar uma competição como Copa do Brasil, Sul-Americana. A Sul-Americana é bem mais fácil, né, do que a Copa do Brasil, mas ambos aí são Copa. O Vasco tem chance de buscar aí ganhar um desses campeonatos, e o Brasileirão, o Vasco tem total condição de brigar aí pelo menos, no mínimo, pela pré-Libertadores. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo aí, do nosso pós-jogo, e também das nossas opiniões, né, sobre a partida, sobre os jogadores. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, fica com Deus, saudação vascaína.